Aliás, vamos seguir falando, gente, sobre o cenário eleitoral. Vamos conversar a partir de agora ao vivo com o cientista político, pesquisador José Pimentel. Professor, bem-vindo, boa tarde para você. A gente estava aqui conversando com os nossos analistas sobre o cenário eleitoral, sobre o estilo de campanha, até as palavras mais usadas, você devia estar acompanhando ou nos ouvindo, eu espero. Mas eu queria puxar com você alguns números da pesquisa Quest que foram divulgados nesta madrugada e que chamam a atenção. A gente acompanhou uma dificuldade técnica da campanha de Jair Bolsonaro de dialogar com o eleitorado feminino, que representa aí parcela tão grande dos eleitores aqui do nosso país. Mas nessa pesquisa a gente vê também uma transição do eleitorado masculino. O que aconteceu com esse eleitorado masculino que migrou para dizer nas pesquisas que deve votar no ex-presidente Lula? Olha, a dificuldade... Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Roberto. É um prazer estar com vocês aqui, falando para o telespectador da CNN Brasil. Bom, que primeiro a gente percebe é que a aversão do eleitorado feminino em relação ao Bolsonaro não é de hoje. Tá? Todas as pesquisas lá em 2018 já mostravam isso. E, posteriormente, mesmo depois de eleito presidente, as pesquisas sobre avaliação de governo mostravam essa ojeriza do eleitorado feminino, de uma forma geral, em relação ao presidente Bolsonaro. O que aconteceu agora é que a gente vê também a diminuição do patamar do voto masculino, mas isso é a reboque de todo o cenário do contexto que se deu o governo de Bolsonaro. Vamos lembrar que uma eleição de reeleição, né, como é o caso de Bolsonaro, é um referendo para ver se o governo continua ou se é a oposição que vai ocupar esse espaço nos próximos 4 anos. E nesse sentido, olhando os últimos 4 anos, tanto o eleitorado feminino quanto o masculino tendem a apresentar uma versão assim, né, tendem a apresentar uma certa ojeriza, de uma forma geral, ao governo Bolsonaro neste momento. Portanto, eu creio que, dado esse contexto, é que a gente vê a diminuição dessa parcela do eleitorado masculino de Bolsonaro também. Professor, vejam como é que são as coisas, né? Eu acompanho política desde a década de 80, né? 84 para cá. E, em geral, todo mundo fala mal de pesquisas, né? Mas os candidatos, os políticos trabalham com pesquisas. Às vezes pesquisas até não registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mas trabalham com pesquisas, o que é absolutamente legítimo e normal. E o interessante, e a CNN está prestando um serviço muito importante essa semana, nós estamos mostrando várias pesquisas, às vezes 2, 3 por dia, dos institutos mais importantes, com metodologias mais diferentes, né? Justamente para dar ao nosso telespectador e ao eleitor pelo menos uma compreensão mais geral da disputa. E, em geral, as pesquisas com métodos diferentes mostram mais ou menos uma mesma movimentação. Qual é a leitura que o senhor faz das eleições 2022? O que está lhe chamando a atenção em comparação a outras tantas do passado? Bom, como eu disse, é um referendo em relação à reeleição, né? E se a gente olha comparativamente às os outros incumbentes que tentaram a reeleição, Bolsonaro é o candidato que, primeiro, chegou com maior reprovação entre todos eles. Na verdade, não são muitos, né? No caso, é o Lula e Dilma. Segundo, é o que chegou com menor intenção de voto no ano eleitoral. E é também o candidato que não teve maior tempo de televisão, ou seja, não conseguiu cristalizar ali uma aliança em torno dele. A despeito disso, ele buscou a reeleição através de uma série de medidas que buscavam mitigar a sua falta de popularidade no eleitorado mais pobre, sobretudo com o Auxílio Brasil e também com desonerações fiscais que ajudaram a catapultar sua aprovação em algum momento na classe média, sobretudo na questão dos combustíveis. A despeito disso, ele não conseguiu lograr sucesso. Por quê? Porque se a gente olha o cenário macroeconômico, Bolsonaro deveria estar numa situação muito mais positiva do que ele se encontra no momento. Mas a figura dele, o jeitão dele, toda a polêmica que envolve o seu comportamento acaba tirando ele para baixo. E no cenário específico, a gente olhou
nessa eleição, um crescimento dele no começo da campanha por conta desses fatores, sobretudo na questão da gasolina, mas logo depois nós vimos um arrefecimento, e aí 2 fatores parecem ser fundamentais, né? A forma como ele lidou com a questão do enterro da Rainha Elizabeth, ir para a Inglaterra e tratar aquilo como um palanque, eu acho que foi um erro muito grande. E o segundo fator que desabonou ele dentro da seara ética foi a questão da compra de imóveis com dinheiro vivo. Essa denúncia afetou bastante a credibilidade num público específico, e nisso a gente vê aí na última semana um cenário aí de estagnação, ou até mesmo de queda de Bolsonaro nas pesquisas, e de subida de Lula, levando em consideração uma estratégia de voto útil para encerrar a eleição dentro desse primeiro turno, dado que a tendência no segundo turno é que Lula vença Bolsonaro, é isso que apontam as pesquisas, é isso que está se desenhando de uma forma geral. Então, nessa eleição, enquanto referendo, parece que as pessoas estão dizendo que para Bolsonaro não continuar, que não aprova a continuidade do seu governo e, portanto, é necessário a gente dar oportunidade para outra pessoa continuar a governar o Brasil. Muito bem, vamos agradecer José Pimentel, cientista político, pesquisador da FGV, pela conversa. Muito obrigado, professor. Até um próximo encontro. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor.